A Síria é aqui, a 8 horas de avião da Espanha. E uma grande parte da população encontra-se aqui. Por quê? Porque toda a região é um enorme deserto, mas é um deserto muito importante. Neste deserto, tem 1/3 das reservas de petróleo do mundo e também de gás natural. Para tirá-lo dali e levá-lo para a Europa, precisa cercar toda esta península e sair pelo canal de Suez. Como é de imaginar, aqui te cobram. Mas existe um jeito mais simples. Uma linha reta. Que tem o controle do oleoduto pode abrir e fechar. Como uma torneira. Se você não paga, não tem petróleo nem gás. Mesopotâmia é aqui, Suméria é aqui, que é menos conhecido, mas é o principal início de tudo. Aqui também, o Egito é aqui. Sempre tem sido um ponto de contato entre o Oriente e o Ocidente, permitindo à Ásia saída ao mar Mediterrâneo. As principais religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o Islã. O Islã é o último que chega e, de fato, acolhe os dois anteriores. Adão, Noé, Moisés, Jesus Cristo são considerados profetas islâmicos. Bem, vamos ao que importa. Como esta região é fantástica, todos querem controlá-la. Tem sido parte de algum império. Persas, Império Grego, Império Romano. O Império Romano termina dividido em dois. E finalmente só sobrevive este. Agora é quando a última religião monoteísta, o Islã, construiu seu próprio império. Você se lembra das cruzadas? Bom, pois são os cristãos europeus tentando recuperar esta zona que estamos falando. Os últimos a chegar são os turcos, que curiosamente não procedem da Turquia, senão da derrota que tiveram na Ásia, junto a Gengis Khan. Eles conquistaram tudo e fundaram o Império Otomano. O Império Otomano ficou ali até a Primeira Guerra Mundial. 600 anos. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, surgem pequenos países onde estava o Império Otomano. E pela primeira vez, vemos a Síria em um mapa. O que vou te contar é alto segredo. Bom, era lá em 1910. Esse super segredo se chama Acordo Sykes-Picot. Eles não podiam derrotar o Império Otomano. Só poderiam se tivessem apoio das pessoas que viviam lá dentro. Na maioria, árabes. Como eles ganharam? Pois prometeram a Grande Arábia, um país só para eles. O único problema é que era uma fraude. Antes de continuar, lembrem-se de uma coisa. Os árabes são um povo, não uma religião. Isto é, um árabe pode ser muçulmano, pode ser cristão, pode ser um judeu. E antes do Islã, aparentemente, houve tribos árabes com tradições judaicas. Bem, para os árabes não foi dado esse único país que tinham sido prometidos. Franceses e britânicos, em seu lugar, criaram diversos países pequenos. Iraque, Jordânia.
mas áreas sob seu controle, com os governantes estabelecidos por eles. Durante esse tempo, fizeram o que quiseram com a área. Lembra-se, há petróleo. Síria, embora não há grandes reservas, tem fácil acesso ao mar, e a França ficou com a Síria. Deram-lhe empresas estrangeiras. Após a Segunda Guerra Mundial, os europeus vão embora. No caso da Síria, são expulsos. Mas antes de ir, criam outro estado: Israel. Não é o momento para falar sobre isso, mas é um estado muito controverso. Seus vizinhos não o reconhecem. A prova é que logo que os britânicos foram embora, todos os estados lhe atacam. Enquanto isso, o que acontece com a Síria? Bem, não é muito estável. Tem constantes golpes de estado. Na época, aparece na Síria uma ideologia que toma o controle e se espalha por todo o mundo árabe: o Baas. Essa ideologia mistura o sonho antigo de uma única nação árabe com ideias socialistas e uma questão muito importante: é laica, por isso não é religioso. Síria faz uma aliança com o Egito, um país com o qual ele não tem fronteiras. Mas não é incomum. Muitos desses países tentam fazer também. Lembra-se, essas pessoas haviam-se prometido uma única nação e ainda tinham o desejo. Mas a união está errado. Egito, neste momento, os convence para nacionalizar o petróleo. Na Síria, Al-Assad, o pai de Al-Assad de agora, torna-se chefe do Estado Baas. O Iraque, também Baas, começa a ganhar força com Saddam Hussein. As diferenças entre os dois países dividem os partidos Baas de outros países. Em pró-Síria ou pró-Iraque. Agora a Guerra Fria acontece, o mundo está dividido em dois. Tantos conflitos com Israel. Invadem o vizinho Líbano e começa uma oposição islâmica ao regime Baas de Al-Assad. A Irmandade Muçulmana. Ok, vamos voltar um momento. Lembra-se que a maioria dos árabes são muçulmanos? Mesmo. Os sunitas, a maioria, e os xiitas. No caso da Síria, apesar de ser um estado laico, sem religião, Assad, os príncipes e líderes militares eram xiitas, que representam menos de 13%. Enquanto isso, quase 70% da população é sunita. Um fato curioso é que os cristãos são quase 10%. O fato que xiitas controlam o governo e o exército incomoda a população sunita. E esse sentimento é explorado pela Irmandade Muçulmana. Islamitas, radicais, sunitas, que pregam armas na cidade de Hama contra o governo. Assad acaba com a revolta à custa de matar milhares de civis e prender muitas pessoas. No ano 2000, o pai de Assad morre e o seu filho assume o poder. Frente às opressões, muitos prisioneiros são libertados. Traz a internet, moderniza o país, a esperança de mudanças ocorre. Há um período de grande debate político e aparece a oposição.
Também retorna a Irmandade Muçulmana. Os anos seguintes são difíceis, a oposição é detida. Bush inclui a Síria no eixo do mal. E isso a deixa isolada. É desaprovada qualquer negociação com a Síria. Os curdos são um povo distribuído por vários países da região. Começam a protestar também. Há repressão e mortes. Em 2011, já escutou sobre isso? Acontece a Primavera Árabe. O que é isso? Bem, é um protesto que se espalha por todos os países árabes exigindo mais democracia. Quando atinge a Síria, filho de Assad acaba usando o exército e morre em confronto milhares de pessoas. A luta vai crescendo até que se forma uma guerra civil. Não há um início exato. O importante é que hoje há muitas facções no jogo. Vamos dar uma olhada. Mas primeiro, vamos pensar que tudo está dividido entre xiitas, minoria, e sunitas, a maioria. E também aos laicos, xiitas, que não é religioso, são o governo de Assad, controla tudo isso. Lembra que são áreas de maioria xiita do país? O governo de Assad enfrenta o resto. Também a maior parte laico, mas sunitas. E o Exército Livre Sírio, FSA, em inglês. Junto à Frente Islâmica, que é o grupo religioso e outros 70 e tantos grupos mais, forma uma coalizão. Os jornais chamam simplesmente de a oposição. Também sunitas e islamitas, mas radicais. Eles são Al-Nusra, chamado de Al-Qaeda na Síria, porque eles são basicamente Al-Qaeda na Síria. Outros radicais islâmicos são ISIS, ou Estado Islâmico. Surgem da Al-Qaeda no Iraque, controla a maior parte da Síria e do Iraque. E tornaram-se famosos pelas atrocidades feitas. Seus objetivos teóricos impactam a muitos. É um Estado Islâmico ao longo de Ásia, África e Levante, Oriente Médio. Embora para você já seja familiar isso, não é mesmo? Na cor laranja temos o povo curdo. Da mesma forma que os governos de países próximos também fazem. Agora controlam militarmente esta região. As forças de Assad são apoiadas pela Rússia, que já teve base militar no país antes do conflito. Pelo Irã e pela China. Contra Assad, apoiando a chamada oposição, estão lutando os Estados Unidos, Turquia, França, Grã-Bretanha e da Arábia Saudita. Podemos acabar com algumas conclusões. Te aviso que é a minha opinião. Se recapitularmos, observamos que a região é estratégica. Pela situação privilegiada, todos a desejam. A Síria tem ficado sempre embaixo do guarda-chuva dos grandes impérios. Pense que há 100 anos
A atual França era a França. Grã-Bretanha era a Grã-Bretanha. Mas faz 200 anos também. E faz 300 anos também. E faz 400 anos também. No entanto, Síria só é Síria faz menos de 100 anos. E só governa por si mesma faz pouco mais de 50 anos. Além disso, nunca decidiram suas fronteiras. Elas foram impostas. Europa dividiu à vontade o Oriente Médio para tê-los sob controle, projetando países sem considerar a sua população. Muitos historiadores dizem que cada povo tem a necessidade de gerir seu próprio destino. Mas esses ingredientes que vemos jogam contra os projetos como a Síria Abbas. Além de que usam a repressão para se manter. Em última instância, produzem uma guerra civil. Neste contexto, não é surpreendente que surjam atores que se alimentam do desespero, o sentimento sunita de opressão e a visão do Ocidente como invasor. ISIS usa a identidade árabe e a mitologia dos antigos impérios.